Não é? O empreendedor é aquele cara que é o primeiro a chegar e que é o último a sair. Ele não trabalha por horário, ele não trabalha porque isso é feriado, fim de semana. O empreendedor trabalha focado em sua meta. Convidado para dividir com vocês um pouco da minha experiência, daquilo que eu aprendi ao longo dos últimos anos e um pouco também da minha história. O meu objetivo em ter aceitado esse convite é através desse compartilhamento de informações e de experiências, de alguma forma, poder colaborar com essa fase que você está, essa fase tão importante e crucial da sua vida, onde você está se preparando, se qualificando e ainda decidindo para qual direção você vai seguir na sua vida e na sua carreira. Eu espero realmente que a minha experiência seja importante para você e colabore de alguma forma com as suas decisões futuras. Bom, antes de começar a falar sobre a minha história, que é uma trajetória empreendedora, não é? Essa é a minha experiência profissional, ela está toda relacionada, quase que 100% relacionada a uma trajetória empreendedora. Então, antes de começar a falar sobre alguns detalhes dessa minha história, eu gostaria de compartilhar alguns conceitos sobre empreendedorismo que eu particularmente, a forma como eu enxergo o empreendedorismo. Eu gostaria de compartilhar isso antes com você. A primeira dessas características é que todo empreendedor, ele tem uma meta, ele tem objetivos, ele tem sonhos. Sem exceção, todo empreendedor, se a pessoa não tem meta, não tem objetivo ou não tem sonhos, você pode ter certeza, essa pessoa não é uma pessoa empreendedora. Bom, a segunda segunda característica que tem um empreendedor é que ele tem a coragem de assumir riscos. Nós vivemos numa sociedade onde o culto à estabilidade ela é muito difundida, muito difundido esse culto à estabilidade. A estabilidade ela é uma sensação fictícia. Às vezes você tem uma vida estável, vem um terremoto, vem uma catástrofe natural, não é? Vem uma morte na família. Nós não temos controle sobre tudo que acontece ao nosso redor. Por isso a estabilidade ela não existe. Então, num cenário onde as pessoas buscam um ambiente mais seguro, isso não colabora para essa segunda característica de um empreendedor, é que ele precisa ter coragem de correr riscos. A terceira característica de um empreendedor, ele trabalha duro para concretizar o projeto dele. O empreendedor é aquele cara que é o primeiro a chegar e que é o último a sair. Ele não trabalha por horário, ele não trabalha porque isso é feriado, fim de semana. O empreendedor trabalha focado em sua meta, focado em seu objetivo. Não é? Não adianta nada ele ter uma visão fantástica de um negócio e não ter a coragem para botar ele em prática. Mas também não adianta nada, ainda que ele tenha tido a visão de iniciar o seu projeto e tenha tido a coragem de dar o primeiro passo, não adianta nada se ele não tiver a disposição de trabalhar duro para concretizar aquele projeto. Eu enxergo o empreendedor dessa forma, alguém que ele tem a meta, objetivos e sonhos, coragem de assumir riscos e de trabalhar duro para concretizar o seu objetivo. Acontece que quando nós chegamos nessa sociedade, e a gente precisa se adequar a essa sociedade, a gente começa um processo de padronização. Todas as crianças, elas entram nesse processo de padronização. A sociedade, nós chegamos numa sociedade que ela já era dessa forma, ela já era desse jeito. Então a gente precisa se padronizar, entrar dentro dessa caixa, dessa sociedade. Eu considero muito importante a gente ser educado, a gente saber viver em sociedade, a gente saber lidar com várias pessoas, respeitar o espaço das outras pessoas, respeitar as leis. Tudo isso é fundamental. Mas quando essa padronização, ela extrapola esse campo social e passa a invadir a sua própria identidade de empreendedor, e ela passa a anular as suas decisões empreendedoras, o seu ímpeto empreendedor, o seu instinto de coragem, de assumir riscos, o teu instinto de sonhar e querer trabalhar duro para realizar. Quando essa padronização começa a entrar
nesse ambiente, você começa a se transformar numa pessoa diferente da sua própria essência. E quando você permite que as suas escolhas sejam padronizadas, os seus resultados serão padronizados. As suas decisões deixam de ser decisões empreendedoras e passam a ser decisões padronizadas.